Welcome to our fourth class do nosso curso Inglês com Classe. This is teacher Rodrigo Viana, and I am very happy, estou muito feliz, because today is our fourth class, hoje é a nossa quarta aula, e a gente vai falar de uma das histórias e um dos mitos que são meus preferidos, está no meu top 10, né, dos mitos da mitologia grega, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender bastante, certo? Então, para começar, pronto, aqui é a parte onde tem os documentos do curso, aqui é o material da aula 1, então perceba que a videoaula está sempre aqui em cima, eu estou no computador, mas é só, ó, clicar aqui que a videoaula começa, aí você pode Entidades. expandir, ó, Então, entendeu? Aqui, Gaia, lembre-se desse nome. que a gente assistiu na primeira aula, não foi? É sobre as origens dos deuses, The Offspring of the Gods, está tudo aqui gravado. Eu super recomendo vocês imprimirem, quando vocês puderem, esse material com as anotações, como, por exemplo, esse aqui, material da aula 1 com anotações. Aquela aula em que a gente falou, né, sobre o nascimento dos deuses, sobre a teogoneia, né? Theogony, e aqui tem todas as informações, então é legal essa ideia de vocês imprimirem esse material com as anotações, dar uma lida, expandir o vocabulário de vocês, e, inclusive, né, assistir a videoaula com ele, tá certo? Então aqui é o nosso Padlet. E para hoje, olha só, eu postei aqui nosso quarto encontro desse curso do Inglês com Classe sobre os mitos gregos, the Greek myths. Eu coloquei King Midas and the Golden Touch, né? Aqui está o material. No fim dessa aula, eu vou lançar a videoaula no YouTube, assim como o material com as anotações, e vocês vão encontrar aqui no Padlet que está na descrição do nosso curso. Então, aproveitem. E agora, como toda aula, né, como vocês sabem, toda aula que nós temos aqui no nosso curso de Inglês com Classe, nós começamos muito bem, né? Então, como eu estava falando, né, eu tenho um presente para vocês hoje, e o meu presente para vocês hoje é do Mahatma Gandhi, esse grande ser humano, né? Vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só um momento. Pronto. Aqui está. E como eu falava anteriormente, né, o meu presente para vocês hoje é do Mahatma Gandhi. Eu vou colocar a frase dele para nós hoje é a seguinte: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Né? This is a quote from Mahatma Gandhi, ou simplesmente Gandhi. Então, agora eu vou falar essa frase aqui para vocês, e vocês vão repetindo aí comigo do outro lado. Vamos lá. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Mahatma Gandhi. Esse é o meu presente para vocês hoje. Vamos aqui mais uma vez. Agora eu vou falando com frases maiores e vocês vão repetindo comigo. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Mais uma vez, eu vou falar sozinho e você vai falar isso do outro lado após mim. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Só você.
Yes, very good. Então, essa palavra Earth, né, que eu acho que a gente deve ter visto em outras aulas, Earth é o nome do nosso planeta, né? Então, a Terra. Earth, a Terra. Provides, dá, enough. A palavra enough, você pode usar como uma frase quando você vai dizer enough, né? Para você dizer, já chega, já basta. Mas o enough, ele dá a ideia de o suficiente. O bastante no sentido de suficiente, né? Então, a Terra dá o suficiente to satisfy, para satisfazer. Observe que a palavra satisfy, ou satisfy, ela é, ela é uma palavra cognata, né? Parece com português. Então, Earth provides enough to satisfy, agora, every man's needs. Aí, olha só, quando a gente tem essa questão a palavra com apóstrofo S, sempre o que está depois da palavra com apóstrofo S refere-se, ou é possuída, por quem vem antes. Então, needs é necessidades. Então, a gente vai dizer as necessidades, deixa eu colocar aqui embaixo, as necessidades of every man, de todos os homens, né? Ou de todo homem, de todos os homens. But, but é sempre uma palavra que dá a ideia de contrário, né? Mas, not, mas não, every man's greed. Mas não, subir aqui um pouquinho, a, mas não a ganância de todos os homens, né? Fica mais ou menos assim. A palavra greed é ganância, tema que a gente vai falar na aula de hoje, né? E a frase em português fica: a Terra, o planeta dá o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, ou todas as necessidades do homem, né? Eu vou até colocar assim, para satisfazer todas, vamos dar uma editada aqui, todas as, vamos colocar assim, as necessidades. Aí eu vou colocar dos homens, que tá, homem aí está numa forma geral, né? Dos homens, mas não a ganância de todos eles, né? De todos eles, né? É mais ou menos assim que fica em português. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. E esse é o meu presente para vocês hoje. Aqui. Very good. E assim, de fato, é interessante a gente perceber a diferença entre ganância e ambição. De forma geral, ganância é sempre tem um conceito, tem um significado, tem uma denotação mais negativa. Ganância dá muito essa ideia de excesso, de desejo, amor por ganhos exorbitantes, ou seja, mais do que é necessário, dá a ideia de cobiça, né? Ou seja, desejar aquilo que não se tem, ou seja, é um desejo exagerado, um desejo exacerbado, né? Enquanto a ambição é simplesmente um desejo, digamos, que você tem, e há ambições extremamente positivas, né? Então, por exemplo, vocês quererem aprender inglês, isso é uma ambição, né? Porque é algo que vem com esforço, que vem com dedicação, com trabalho, então isso é uma ambição, né? Então, ganância, diferentemente de ambição, tem sempre essa denotação negativa. E, de fato, tudo que nós temos materialmente vem da terra, né? A matéria-prima vem da terra. E aí a terra, ela é capaz, né? Ela é capaz de fornecer o suficiente, é capaz de fornecer o bastante para suprir as nossas necessidades. Só que ela não tem condições de suprir as nossas ganâncias, né? Porque olha só, se a gente pensa no nosso conceito de riqueza, a ideia de possuir, de ter, e para ter eu preciso, né, de recursos da natureza, vocês imaginem se todos os homens pudessem ter o que eles quisessem, né? O planeta não aguentaria, não é? Se a gente continuasse com essa noção de riqueza, né, de ter, de comprar o que se quer, o planeta não aguentaria, né? Definitivamente, porque já não parte não é somente uma questão de necessidade, mas é algo que é mais, digamos, só pelo querer mesmo, né? Só pelo acumular, né? Então,
Esse é o meu presente para vocês hoje, um presente do Mahatma Gandhi, que eu super sugiro vocês conhecerem a vida e obra dele. E essa frase tem tudo a ver com o mito que eu trago hoje aqui para vocês. Nós temos aquela atividade em que eu peço para que a gente match the pictures to their representations, ou seja, para que a gente relacione as imagens com essas palavras aqui embaixo. Então, eu vou falar essas palavras aqui embaixo e eu gostaria que vocês as repetissem aí do outro lado. Então, repitam após mim. Excitement. De novo, excitement. Essa próxima. Touch. Touch. O nosso cérebro quer ler touch, mas a pronúncia dessa palavra é touch. Ok? Então, de novo, mais uma vez. Excitement, touch. Próxima. King, king. Próxima. Golden coins. Golden coins. Mais uma vez. Excitement, touch, king, golden toy, golden coins. Golden coins. Very good. Very good, very good. Aqui nós temos as palavras nos locais adequados. This is a king, né? Ou então, para a gente dizer ele é um rei, a gente fala he is a king, né? Aí, por exemplo, se eu estivesse falando do rei Charles, né? O rei lá da Inglaterra, eu diria assim, King Charles, ou Charles, né? Desse jeito, is the king of the UK. Charles is the king of the UK. Ou seja, Charles é o rei do Reino Unido. Essa segunda imagem nós temos golden coins, que são moedas douradas, né? A palavra só gold é ouro, sem o EN, golden é douradas, ou dourado, né? E coins, moedas, né? Então, para eu dizer, elas são moedas de ouro, né? Elas são, eu acho que vocês devem nós falamos, they are, ou they're golden coins. Elas são moedas de ouro. Essa palavra aqui é o ato de tocar, o ato de pegar, né? Então, por exemplo, se você vê em algum lugar a expressão don't touch, é aquele imperativo, né? Aquela ordem, não toque, ou seja, não pegue, não passe a mão. Excitement, da ideia de empolgação, né? É o substantivo. Por quê? Porque quando a gente diz em inglês I'm very excited, significa estou muito empolgado. A palavra excited significa empolgado, no sentido de animado para alguma coisa, feliz. Por exemplo, I am excited about my trip. Eu estou empolgado com a minha viagem. I am excited about my English course. Estou empolgado com com o meu curso de inglês. Excellent, excellent. Na aula de hoje, nós temos esse texto aqui e tem algumas palavras que estão faltando. As palavras que estão faltando são as palavras que estão aqui acima. Então, no primeiro momento, eu vou ler só em inglês. No segundo momento, eu vou traduzindo com e para vocês. E no quarto e no terceiro momento, a gente vai colocar as palavras que estão faltando. Então, acompanhem comigo a leitura. Eu vou lendo e marcando aqui para vocês perceberem. Once upon a time, a named Midas was extremely fond of gold. Although he was blessed with enormous wealth,
in his kingdom's treasury, he was always unhappy. He would constantly think of the wealth he could amass and wanted more. He thought that if he had the golden, that would make him the happiest man on earth, as anything he touched would turn into gold. All right? Então, agora eu vou fazendo as anotações aqui para vocês, como a gente sempre faz para a gente aprender vocabulário. Lembrando que tem muitas palavras novas e bem no inglês mais alto, mas a gente vai aprender pelo menos o básico, né? As palavras mais importantes aqui. Então, para começar, pessoal, a expressão once upon a time, como a gente falou na aula passada, sempre que vocês virem essa expressão once upon a time, ela vem no começo de uma história e ela significa era uma vez, né? Então, once upon a time era uma vez. Aqui nós temos a, que a gente sabe que é ou uma, e aqui a gente tem a palavra name it. Name it Midas. Aí eu pergunto para vocês, qual palavra daqui de cima melhor completa aqui? King. Yes, king é rei. Então, nesse caso, um rei chamado de Midas ou Midas was era ou foi, extremely. Extremely é extremamente, né? Parece muito com português. Pronto. Era extremamente fond of gold. Fond é a palavra fã. Fã mesmo, né? Fã de ouro. Era uma vez um rei chamado Midas. Ele era extremamente fã de ouro. Although, a palavra although, nós pronunciamos assim, significa embora, né? Ainda que, nesse sentido. Embora he was blessed, eu vou colocar he was, he é sempre ele, não é? Was era, blessed, blessed era abençoado, with, com enormous, a palavra enormous, como dá para perceber, é enorme, né? Então, embora ele era abençoado com enormes wealth, a palavra wealth significa riqueza. Riqueza. In his kingdom's treasury. A palavra treasury, dessa forma, vem do inglês de tesouro, né? E kingdoms é reino. Olha só, a palavra king é rei. Kingdom, reino. Então, embora ele vou colocar aqui ele fosse, né? Fica mais coerente esse modo verbal. Embora ele fosse abençoado com enorme riqueza, aí nós temos enorme riqueza, in his kingdom's treasury, no tesouro de seu reino, vírgula, he was, ele era, always. Alguém lembra o que é always? Always, sempre. Ele era sempre unhappy, infeliz. Ponto. Né? Ele era sempre infeliz, ou ele estava sempre infeliz. He would constantly think of the wealth. Só uma pausa aqui. Very good. Na sequência, a gente tem he would constantly think. Aí, olha só. Constantly é constantemente. Que é importante a gente lembrar que toda palavra em inglês que termina com ly equivale ao português mente. Por exemplo, aqui nós temos extremely. Aí veja só, extreme é extremo. Aí quando tem o ly fica extremamente, não é? Aí constant é constante. Constantly, constantemente, não é? Aí olha só, a palavra think é pensar, pensar. Esse would aqui é uma palavra em inglês que não tem significado.
mas ele coloca o verbo num tempo verbal chamado de pretérito imperfeito, aquele que dá a ideia de uma ação que era cotidiana, que acontecia no passado. Então, se think é pensar, quando eu digo he would think, não é ele pensa, mas sim ele pensava, né? Porque o would coloca o verbo em inglês nesse tempo no passado. Então, vai ficar como essa frase aqui? Vamos lá. He would constantly. Ele constantemente would think. Pensava of the wealth. Na wealth lá em cima, riqueza. He could amass, né? He could, que ele poderia, né? Lembrando que esse could, ele dá a ideia de poderia, né? E amass, acumular, né? Da ideia de massa, de acumular, and wanted more. E queria mais. Ele constantemente pensava na riqueza que ele poderia acumular e ele queria mais. Ou seja, já dá uma ideia de ganância, não é? Aí aqui, ó. He thought. O thought é o passado desse think aqui, porque ele é um verbo irregular, né? Nós pronunciamos assim, ó. Thought. Thought, certo? A pronúncia fica mais ou menos assim, ó. Fica mais, parece um F, né? E a gente pronuncia assim, thought, certo? Tem aí 7 letras, mas tem só 3 fonemas essa palavra aqui. E é um verbo irregular, por isso que ele muda bastante. Então, he thought é ele pensou. Ele pensou. He thought that, ou seja, ele pensou que if, aí a gente tem se, if he had, se ele tivesse the golden, se ele tivesse the golden, aí eu pergunto, qual das palavras aqui de cima melhor completa essa frase aqui? The Coin. golden, Golden coins. pode ser golden, o golden coins dá ideia lá na frente, golden é dourado, é outra palavra que vai caber aqui. The golden touch. Porque fica confuso, né? A gente pensar em português, né? Mas Golden Touch dá a ideia de toque dourado. Então, olha só. Ele pensou que se ele tivesse o toque dourado, ou seja, aquela coisa de onde ele pegasse transformar em ouro, that Ah, would make him the happiest man on earth, né? Então, esse that, isso, opa, colocar aqui assim, isso, opa, isso would make him. Aí aquela mesma ideia. Make é fazer, né? Então, would pode dar a ideia do aquele futuro do pretérito, né? Também faria. Faria dele the happiest man on earth. Ou seja, o que que é man? Essa palavra aqui, man? Homem, né? Então, o homem happiest, o homem homem mais mais feliz da Terra. isso, on earth, da Terra, exatamente. No nosso planeta é sempre com o maiúsculo, né? Com o inicial maiúscula. Ah, isso faria dele o homem mais feliz na Terra. As, esse as da ideia de já que anything, qualquer coisa he touched, que ele o touched, Tocasse, tocasse, faria ouro. perfeito, se transformaria em ouro. Perfect. Eu vou ler mais uma vez em português, depois eu vou ler em inglês e a gente continua. Olha só em português. Era uma vez um rei chamado Midas, que era extremamente fã de ouro. Embora ele fosse abençoado com a enorme riqueza do tesouro do seu reino, ele estava sempre infeliz. Ele constantemente pensava na riqueza que ele poderia acumular e queria mais. Eu vou colocar aqui esse wanted, aqui mais perto de, aqui queria mais perto de wanted. Aí olha só,
Ele pensou que se ele tivesse o toque dourado, isso o faria o homem mais feliz da terra, já que qualquer coisa que ele tocasse se transformaria em ouro. Agora eu vou ler em inglês. E quando eu terminar, eu vou dar uma pausa, você pausa o vídeo também, você que está assistindo a aula, e você tenta ler também o texto em inglês, do jeito que você souber. Preste atenção na minha pronúncia. Once upon a time, a king named Midas was extremely fond of gold. Although he was blessed with enormous wealth in his kingdom's treasury, he wasn't always unhappy. He would constantly think of the wealth he could amass and wanted more. He thought that if he had the golden touch, that would make him the happiest man on earth, as anything he touched would turn into gold. No próximo parágrafo, eu vou ler mais uma vez aqui e vou ler todinho o texto, depois eu vou lendo e você vai repetindo aí do outro lado. One day, King Midas was counting his. A Greek god appeared before him and granted him a wish for a few of his good deeds. Without thinking much, King Midas quickly wished for anything that he touched to turn to gold. The Greek god granted King Midas the wish of the golden touch and vanished. Agora eu falo e você aí do outro lado repete para mim. One day, One day, King Midas, King Midas pronto, was counting his alguma coisa. A Greek god appeared before him and granted him a wish for a few of his good deeds. Without thinking much, King Midas quickly wished for anything that he touched to turn to gold. The Greek god granted King Midas the wish of the golden touch and vanished. Very good. Agora eu vou falando aqui em português e a gente vai ver a palavra que vai melhor completar. Então, olha só. One day, como você já deve ter pensado, né? Um dia, né? Um certo dia. King Midas was counting. O was, além de significar foi, era, também pode significar estava. Counting, contando. His, as dele. Que palavra melhor completa aqui? Então, he was counting his golden coins, né? Ou seja, ele estava contando as suas moedas douradas, né? As moedas de ouro. Aí aqui na sequência nós temos o seguinte: a Greek god, um deus grego, né? Um deus grego appeared, parece muito com o português, né? Apareceu before him, diante dele, and granted him, e deu a ele. Na verdade, esse granted pode ser dar, oferecer, ceder, né? Garantir. E deu a ele a wish, um desejo. O que ele quisesse. For a few of his good deeds. Um desejo por conta ou por um pouco de suas boas ações, né? Uma dessas, a boa ação aqui é que o rei Midas acomodou
um outro deus grego no seu palácio, né? Dionísio. E aí o outro deus apareceu e desejou e deu a ele essa possibilidade, né? Tá. Um dia, o rei Midas estava contando suas moedas de ouro. Um deus grego apareceu diante dele e deu a ele um desejo por um pouco de suas boas ações. Without thinking much, ou seja, sem pensar muito. O thinking vai dar a ideia de pensar, né? Com ing aqui, but muito. King Midas, o rei Midas, quickly, rapidamente, wished, desejou for anything, que qualquer coisa that he touched, que he touched, ele tocasse, to turn to gold, virasse ouro. Então, esse foi o desejo. Que qualquer coisa que ele tocasse, virasse ouro. The Greek god, o deus grego, granted King Midas, ou seja, granted, né? Deu, ofereceu, cedeu, realizou, né? Ao rei Midas, né? The wish of the golden touch, o desejo, né? The wish sempre desejo, né? Of the golden touch, do toque dourado, and vanished, e vanished, desapareceu. Isso. Ele deixou, né? Ele cedeu aquele desejo e desapareceu. Very good. Muito bem. Vamos lá. Agora, mais uma vez, eu vou ler todinho em inglês, depois a gente vai ler juntos em português. Vamos lá. One day, King Midas was counting his golden coins. A Greek god appeared before him and granted him a wish for a few of his gold deeds. Without thinking much, King Midas quickly wished for anything that he touched to turn to gold. The Greek god granted King Midas the wish of the golden touch and vanished. Mais uma vez em português. Um dia o rei Midas estava contando suas moedas douradas. Um deus grego apareceu diante dele e deu a ele o desejo por uma de suas poucas boas ações. Sem pensar muito, o rei Midas rapidamente desejou que qualquer coisa que ele tocasse se transformasse em ouro. O rei grego cedeu o desejo ao rei Midas e do toque dourado e desapareceu. Então a gente sabe que vai dar alguma coisa de errado. Agora eu vou continuar aqui lendo todo esse parágrafo em inglês, depois eu vou falando com vocês a tradução. Olha só. Sometime later, when the king was seated under a huge apple tree in his garden, an apple fell beside him. The king picked up the apple, and the apple immediately turned into gold. The king could not believe his eyes. He touched the apple tree next, which turned to gold as well. Whatever the king touched turned into gold. The king was so thrilled that he went about touching all random things around him, and all those things turned into gold instantly. The king was filled with joy and was dazed with. He then entered the palace in a daze, full of. E agora a gente vai ver o significado dessa frase aqui. Então vamos lá, o que aconteceu? Sometime later, algum tempo later, que é depois ou mais tarde, when the king, quando o rei, was seated, estava sentado, under, debaixo de a huge apple tree. A palavra apple, né, significa maçã, apple tree, macieira, né, uma árvore de maçã, né? Uma grande macieira. Isso, de uma macieira, ou seja, apple tree, huge, enorme, in his garden, em seu jardim. Aí nós temos an apple fell.
Apple é maçã. Quando eu digo que an apple fell, uma maçã caiu. Beside him, ao lado dele. The king picked up the apple, ou seja, o rei apanhou a maçã, the apple, and the apple immediately, e a maçã imediatamente, lembrando da regrinha das palavras terminadas com LY, né, que dá a ideia do mente, ou seja, immediate é imediato, então immediately, imediatamente, the apple immediately turned it into gold, ou seja, se transformou em ouro, né? The king could not believe his eyes, ou seja, o rei não conseguia, não conseguia believe his eyes. Believe é acreditar, não é? Eyes é olhos. Então, é a expressão no que seus olhos viam, né? A gente traduz mais parecido com o português. O rei não podia acreditar no que seus olhos viam. Aí, na sequência, he touched the apple tree next. Ele tocou na macieira próxima, perto dele, which turned it into gold. Esse which é que, turned into gold, mais uma vez, se transformou em ouro. As well, a expressão as well, também, né? Aí na sequência, whatever. Whatever dá a ideia de qualquer coisa. Qualquer coisa, the king touched, que o rei tocava, turned to gold. Virava ouro. Aí, na sequência, a gente tem essa frase, que the king was so thrilled, tá? Então, o rei was so thrilled, estava tão thrilled, a ideia de entusiasmado, né? Empolgado. That he went, que ele saiu, né? About touching, tocando, né? Pegando all random things around him, tocando all, em todas random things, as coisas aleatórias around him, ao redor dele. And all those things, aí na sequência, né? And all those things, all mais uma vez, todas, those things, aquelas coisas, turn it into gold instantly. Se transformaram em ouro instantaneamente. The king was filled with joy. Ou seja, o rei, the king, né, estava filled, cheio de, with joy, né? Joy da ideia de alegria, né? And was dazed. E estava dazed da ideia de atordoado. With, o com, ele estava atordoado ou atordoado com, qual a palavra que está faltando? Excitement, de empolgação, não é? Ele estava atordoado, ele estava bem empolgado, né? Excitement, né? Ele estava atordoado de empolgação. He then entered. Ele, né, o rei, né, falando aí do rei Midas, then, em seguida, entered, entrou the palace, no palácio, in a daze, ou seja, num entusiasmo. Daze é atordoado, né? E daze pode ser entusiasmo, né? Num entusiasmo, né? Full of, cheio de, e mais uma vez, a palavra que está faltando, excitement. Empolgação. Ele estava cheio de animação, né? Então, em português, mais uma vez. Sometime later, when the king was seated under a huge apple tree in his garden,
An apple fell beside him. The king picked up the apple, and the apple immediately turned into gold. The king could not believe his eyes. He touched the apple tree next, which turned into gold as well. Whatever the king touched turned into gold. The king was so thrilled that he went about touching all random things around him. And all those things turned into gold instantly. The king was filled with joy and was dazed with excitement. He then entered the palace in a daze full of excitement. Então, mais uma vez, o restante da história. Algum tempo depois, quando o rei estava sentado debaixo de uma macieira enorme em seu jardim, uma maçã caiu. An apple fell beside him, ao lado dele. O rei apanhou a maçã e a maçã imediatamente se transformou em ouro. O rei não conseguia acreditar em seus olhos. Ele tocou a macieira perto, que também se transformou em ouro. Qualquer coisa que o rei tocasse se transformava em ouro. Foi essa frase aqui. Whatever the king touched turned into gold. O rei estava tão entusiasmado que ele saiu tocando em todas as coisas aleatórias ao redor dele. E todas aquelas coisas se transformaram em ouro instantaneamente. O rei estava cheio de alegria e estava empolgado, atordoado de empolgação. Ele então entrou no palácio no entusiasmo, cheio de empolgação, cheio de animação. E agora a gente vai ver um vídeo. É porque assim, ok, pronto, continuando, vamos lá, aqui. Pronto, então olha só, tem um restante aqui da história que a gente não vai ver nessa aula de hoje. Aí eu sugeri um vídeo da animação feito pelo canal Big Box, dirigido para o público infantil, que conta de forma bem resumida esse mito. Assim como os outros, tem outros detalhes e outras informações, mas esse aqui já é o suficiente. Nós agora, como, né, como nos outros mitos, nós temos um quiz, certo? Aí eu vou traduzir algumas partes aqui e eu vou querer que vocês que estão aqui na aula respondam para mim. Então, nós temos aqui. What is the name of the legendary king known for his golden touch in Greek mythology? Antes de a gente dizer a resposta, olha só, a palavra legend, é importante lembrar que não é legenda, mas sim lenda. Então, legendary king seria um rei lendário, ou seja, um rei que vem de uma lenda, né? Lendário. Então, como que fica essa pergunta em português? Então, mais uma vez, a pergunta: What is the name of the legendary king known for his golden touch in Greek mythology? Ou seja, qual é o nome do rei lendário conhecido por seu toque dourado na mitologia grega? E como nós estudamos hoje, é o King Midas. King Midas, o rei Midas. O King Arthur é da mitologia anglo-saxã, da mitologia inglesa, o rei Arthur, e o King Solomon é aquele da Bíblia, né? O rei Salomão. Segunda pergunta. Eu vou ler aqui e você vai pensar um pouquinho o significado dela. Olha só. What gift did Dionysus grant King Midas in the appreciation for a favor he had done? Então, a pergunta, né? What gift did Dionysus grant King Midas in the appreciation for a favor he had done? Isso mesmo. A palavra gift pode significar tanto presente como dom. Então, uma boa tradução seria qual dom, ou que dom, o Dionísios, né? O deus grego do vinho, da festa, da celebração. Lembrando que o deus romano, né, equivalente o mesmo do Dionysus, é o Baco, né? Daí a palavra bacana, né? Que vem da palavra Baco. Então, que dom Dionísios deu ao rei Midas em agradecimento, appreciation pode ser apreciação, agradecimento, for a favor he had done, por um favor que ele fez.
E o presente que o rei Midas ganhou do deus Dionysus, né, do rei Dionísios, foi the Golden Touch, ou seja, o toque dourado. Aquela ideia de que tudo que ele tocasse, tudo que o rei Midas tocasse, se transformaria em ouro. Excellent. Vamos agora para a nossa third question. What material did everything King Midas touch turn into because of his granted wish? Então, a pergunta 3, what material, que material did everything King Midas touch? Que tudo, a palavra everything dá a ideia de tudo que o rei Midas tocava, lembrando que o did leva a ação para o passado, né? Então, touch é tocar. Então, que material, tudo que o rei Midas tocava se transformava por conta de seu desejo realizado, né? Fica mais ou menos assim, granted wish, né? O seu desejo realizado. E o material era gold. Gold. Só lembrando, né, o vocabulário, a palavra silver, silver vem de prata e bronze é bronze também. Só que em cima, na número 2, que eu não falei desse vocabulário, a pronúncia é invisibility, invisibility, na verdade, né, que é invisibilidade, super strength. Strength é força, né? E super dá a ideia de enorme, fora do comum, não é? Strength é força. Perfeito. A pergunta número 4 sobre o mito é a seguinte. Which Greek god was associated with the punishment of King Midas and his golden touch? A palavra which, meninas, é qual? É a palavra qual sempre que quando nós temos opções, né? Quando você tem um número limitado de escolha. Então, qual deus grego was associated with? Foi associado com punishment. Punishment é punição of King Midas, né? Do rei Midas. And his golden touch. E o seu toque dourado. Então, assim, quem granted the wish foi o Dionysus. Só que assim, quem puniu por conta da sua ganância, que a gente aprendeu lá no começo da aula, foi Apolo. Foi Apolo, um deus bem zangado, inclusive, ele sempre pune, né, muitas das pessoas daqui, por conta da greed, né, por conta da ganância, né, do rei Midas. Lembrando, né, que é uma história da mitologia grega. Há um rio, inclusive, não é, que fica na Turquia, né, que seria o rio onde o rei Midas teria se banhado para tirar o feitiço, teria banhado as coisas, né? E aí conta a lenda, né, inclusive, que o rio que é encontrado no fundo aliás, o ouro que é encontrado no fundo do rio é o ouro remanescente das coisas que o rei Midas tinha tocado, não é? Esse rio, inclusive, o nome dele é Pactolo. Eu vou até colocar aqui. Pactolo River, para depois vocês darem uma olhada. Fica na Turquia, Turkey. Esse rio aqui, ele tem uma coloração dourada. O fundo dele, né? Por conta do fundo dele. Daí a lenda vem de lá, da Turquia, né? Que seria esse rei daquela região ali. Very good. Agora, número 5, a pergunta número 5 é: What King Midas do to revoke the curse of the golden touch? Muito bem, então número 5, what did King Midas do? Ou seja, o que o rei Midas fez. A palavra do é fazer. Quando tem o did, da ideia de fez, né? Então, o que que o rei Midas fez para revoke? Parece muito com o português, revogar. Rodrigo, Sim. Rodrigo, essa palavra did, Pronto, então, o que que o rei Midas fez para revogar a maldição do toque dourado? E a resposta foi wash it in a magical river. Ou seja, ele se lavou, né, ele tomou banho
em um rio mágico, né? Lembrando que a palavra river é rio. Aquele rio que, como eu falei há pouco tempo, fica lá na Turquia. Climbed Mount Olympus, climbed é escalar, né? E não, ele não escalou o Monte Olimpo. Return the favor to Dionysus, retornou o favor para Dionísio. Não, ele pede para Dionísio retirar, né, a maldição. Aí olha só uma coisa, quando eu digo assim, lá na pergunta, eu disser assim, por exemplo, he took an English course. Eu vou traduzir aqui. A pronúncia dessa frase fica assim: He took an English course. Vou botar desse jeito, tá? Essa frase significa ele fez um curso de inglês. A palavra curso nós pronunciamos course. E a palavra maldição, cuidado com a pronúncia, é curse. Curse. A pronúncia fica assim: curse. Já curso é o som mais aberto. Course, né? Course. Abri aqui. Course. Sem pronunciar o E no final. Uma outra informação é a seguinte. O what significa o quê? Né? Aí você vai comentar em inglês. O que que ele fez? Eu não digo what he did. De uma pergunta eu uso o did, que leva a ação para o passado. Ou seja, a palavra do é fazer. Então, quando eu tenho did he do, ele fez. Então, what did he do? O que que ele fez? He took an English course. Ele fez um curso de inglês. Tudo bem? Agora, question number... Opa, era você número 6, né? Mas repetiu aqui a número 5. Sorry. A pergunta 5, de novo, é: In the myth, what unexpected consequence did King Midas face because of his golden touch? Essa pergunta, né, no caso, in the myth, é no mito, né? What unexpected consequence? Ou seja, que consequência unexpected é inesperada? O rei Midas fez, encarou. É engraçado porque fez, lembra de cara, de face, né? Because of, por causa de, né? Por causa de his golden touch, por causa de seu toque dourado. Aí, olha só, a consequência inesperada foi endless wealth. A palavra wealth é riqueza. E end é fim. E o less é menos. Então, quando a gente fala endless, é sem fim. Certo? Riqueza sem fim. Não, não foi essa a consequência. A Não. palavra lonely é solidão. É solitário, né? Loneliness, solidão. Bom, ele começou a ficar sozinho, as pessoas começavam a ficar, mas essa não foi bem a consequência. A consequência dele foi starvation, que é o quê? Fome. A palavra starvation significa fome, inanição. Por quê? Porque tudo que ele tocava virava ouro. Então, se ele pegava uma maçã para comer, ele não conseguia, porque a maçã estava ouro, né? Então, ele não conseguia comer. Então, ele passou a passar fome, né? Por conta do seu toque dourado. All right? Agora, number 6. What does the story of King Midas teach about the consequences of greed? A palavra teach é ensinar. Ensinar. Então, a pergunta aqui, a número 6, não é? Vai significar o que a história do rei Midas ensina sobre as consequências da greed, ganância. Então, o que que a história do rei Midas ensina em relação às consequências da ganância? A letra A está dizendo, greed leads to happiness. Leads to significa leva a. Happiness é felicidade.
felicidade. Happy é feliz, happiness, felicidade. E não, né? Não é isso que a história ensina, né? Aí tem a letra B. Greed leads to misery. A ganância leva à miséria. Essa é a resposta. É importante lembrar que a miséria aqui fala daquela ideia da alma, né? Miséria no sentido de existencial, não é isso? Um estado de carência, né? Absoluta, não é isso? Uma infelicidade, uma desgraça, né? Enquanto graça é algo bom, desgraça seria essa miséria. Greed has no consequences. Né? Essa letra C está dizendo que a ganância has no, não tem consequências, e não é isso, né, que a história nos ensina. Na número 7, nós temos assim: Which part of King Midas' body did he accidentally reveal his secret to? Como eu falei anteriormente, which é sempre qual, part of King Midas' body. Para qual parte do corpo do rei Midas did he accidentally, ele acidentalmente revela o seu segredo? Porque ele estava, não é, digamos, ficando mais rico ainda. E a parte do corpo é justamente a boca. Ele conta, né, o segredo, ele vai até Dionísios, né? O rei pede para tirar, não é isso? Então, através da boca, né, ele fala, ele revela o segredo da ganância. Arrependido, né? Ele está arrependido por conta do que ele fez. Ele usa a boca dele, claro, para pedir misericórdia e pedir para que a maldição seja retirada. E aí é quando Dionísio, né, Dionysius, manda até o rio, né, Poctolo, lá na Turquia, é um rio real, para que ele se banhe, que ele remova aquela maldição. E a número 8, what lesson can be learned from King Midas' story in Greek mythology? Muito bem, então a pergunta número 8 fica what lesson, ou seja, que lição can be learned, ou seja, pode ser aprendida from King Midas, né, story, ou seja, da história do rei Midas, in Greek mythology, na mitologia grega. Que lição pode ser aprendida a partir ou da história do rei Midas na mitologia grega? A letra A diz, the importance of generosity, ou seja, a importância da generosidade. E não é isso, né? Não é isso que a história passa. A letra B, the danger. Danger é perigo. Desire é desejo, né? Desire, desejo. Já a palavra unchecked, check dá a ideia de checado, né? Mas ele também pode dar a ideia de desenfreado, né? Ou seja, o perigo do desejo desenfreado, ou seja, o perigo daquele desejo que não se pensa nas consequências dele. E é essa a resposta. Ele só queria ficar rico, ele queria mais riquezas, ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí ele não percebeu que isso, que poderia ser uma bênção a princípio, acabaria numa maldição. Power é poder, e não é sobre o poder da inteligência, né? A história justamente é sobre o perigo, né, de um desejo que a gente não pensa nas consequências dele. É isso. Foi a ganância, né, que fez o rei Miras quase perder a filha, passar fome, perder os amigos, né? E aí era algo que é bem metafórico, né? Assim, essa história toda. E também uma outra interessante referência ao rei Miras é a ideia de aquelas pessoas que têm um determinado poder, e aí essas pessoas, elas podem, por exemplo, qualquer indicação que essa pessoa dá, todo mundo acredita, todo mundo vai, é extremamente influenciáveis, né, as pessoas.
E aí essa ideia de a pessoa ter o toque de ouro é assim, por exemplo, um artista famoso leva uma pessoa para se apresentar com ele. Então aquela outra pessoa já fica famosa também, então ele passa, né, de certa forma, a fama, um pouco da fama para aquela outra pessoa, e daí essa pessoa pode ser muito procurada e tal. E o que é uma bênção, que é uma coisa boa, pode se transformar em uma maldição. Como eu sempre falo, eu recomendo demais vocês sempre olharem, estudarem, verem as análises psicológicas desses mitos, as implicações sociológicas. Tem muita coisa interessante que os mitos gregos, a mitologia grega no geral pode nos ensinar. É uma riqueza muito grande e espero que vocês tenham aprendido bastante com a história do rei Midas. É isso daí.